Bom, de volta aqui ao nosso programa, nós já estamos com a sensitiva Márcia Fernandes. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, prazer. Obrigada pela presença mais uma Obrigada a você, vez. tá? Viu? A Márcia vai ver com a gente um dos primeiros vídeos que nós mostramos aqui no programa, onde o MC da Leste já falava da morte, né? Da morte dele, do reencontro com a mãe, num momento que surpreendeu muita gente que o assistia naquela ocasião. E daqui a pouco a Márcia vai analisar com a gente essa nova letra de música que foi encontrada, né, Márcia? Você já olhou, já analisou, ficou impressionada? Fiquei impressionadíssima. É mesmo. Daqui a pouquinho você analisa pra gente, Tá, né? ok. Trecho a trecho. Olha aí. Isso é um pedacinho, ó. Mas não tem jeito. Por que tem que ser assim? Não dá pra entender. Tudo tem que ter um fim. Todo mundo vai morrer. Um dia vou ter que também. Era uma coisa que angustiava, ele vivia muito angustiado com Demais. essa questão. Para um menino de 20, 21 Sônia. anos, Uma é criança. muito Pesado, estranho né? mesmo, né? Essa música que você disse é longa, Aham. ela impressiona. Agora, tem uma frase que eu peguei aqui, essa frase realmente, que acho que é a frase do Chave vídeo. mesmo desse vídeo. Posso falar, Sônia? Pode falar agora, diretor? Cadê o diretor? Sumiu? Uhum. O que foi, diretor? Pode ou não pode? Pode, Então, pode. essa frase, para mim, é a frase da música. Ele fala o seguinte, Márcia: vocês estão com saudades de mim, mas eu estou aqui no céu. Nossa, Essa por frase isso que a não- família, apesar da Pensa- perícia dizer que não, essa letra já existia, foi de 2012, antes da morte dele, para a família é difícil aceitar, eles continuam acreditando Em numa psicofonia. mensagem exatamente colocada por ele mesmo para consolá-los da dor da perda. Então, daqui a pouquinho, a Márcia vai falar sobre isso. Psicofonia, é Psicofonia. isso? Uhum. Daqui a pouco você explica pra gente, então, viu? Bom, vamos ver a letra toda agora? Já? Então vamos ver a letra toda, já, que assim já mata a curiosidade de vocês e a gente pode partir para a nossa explicação. Essa letra completa, que foi encontrada no tablet do MC da Leste, pela família, e que já era uma mensagem, uma letra, uma música, mas que já falava dele como morto, né? Justamente por essa frase que o Lordelo acabou de dizer agora. Repete pra gente, Lordelo. A frase fala o seguinte, Sônia: vocês estão com saudades de mim, mas eu estou aqui no céu. Meu Deus do céu, vamos ver lá, vamos conferir agora. É normal, tenta entender. Nem Jesus agradou a todos antes de morrer. Hoje entendi, agradeço a Deus toda a minha sorte. Entendi um pouco da vida, mas tá difícil de entender um pouquinho da morte. Saudades vem, lembranças vai e fica dentro do meu peito. Tento tirar essa dor, mas não tem jeito. Por que tem que ser assim? Não dá pra entender. Tudo tem que ter um fim. Todo mundo vai morrer. Um dia vou ter que ir também, mas eu vou além. Peço a Deus também que cuide de vocês por mim. E quando eu partir, vou estar olhando por vocês, família, amigos, fãs. Não vou deixar ninguém sentir a falta, é inevitável. O meu coração se vai, mas eu fico assim, sem saber pra onde ir, vagando na escuridão. Não, eu vou em direção à luz.
eu vou encontrar Jesus. Pode ficar tranquilo, a minha parte eu vou fazer. Não me envergonhe mais, vocês podem mais, vocês farão mais por mim. Respeitem a minha vontade, que eu peço de coração. Unam-se, irmãos. Pai, você foi demais pra mim, me ensinou a viver. E hoje sou o que eu fiz pra te merecer. Você não entendeu, é difícil de entender você. Aprendi contigo todas as palavras de amigo, levei eternamente. Ai, não estou sozinho. Vocês sabem o que eu gosto de ser, tudo que eu gosto de ter. Eu amo vocês. Érica, cuida bem da minha família. Um dia eu sinto que sua vida vai melhorar. Carolina, eu sei que não gosta de ser chamada assim, mas eu gosto de contrariar. Você me conhece e sabe que eu sou assim. Te amo, te quero pra sempre. Graças a Deus somos eternamente irmãos, irmãos. Mais que uma aliança de coração. Rodrigo, toma mais juízo. Você sempre andou comigo. Eu sei o que você pensa. Seus pensamentos são muito escondidos, mas não é assim que se faz. Você tem que se abrir mais, muito mais, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam compreender você, e tudo vai se resolver. Hoje vocês estão com saudade de mim, mas eu estou aqui, olhando por vocês. Hoje lembro dos meus sobrinhos, David, Gustavo e Leozinho. Você sempre foi demais, isso faz minhas partes. A Nathalie, eu não tive muita oportunidade de passar com você, mas quero que você entenda. Um dia nós vamos nos ver, mas vai demorar. Acho que eu tenho certeza que eu não me engano. Vai demorar em média uns 70 a 80 anos. Mas lembrei, antes tarde do que nunca, e nós vamos se encontrar. E nós vamos nos separar nunca, família. Eu amo vocês. Estou aqui no céu. Lembrarei sempre, levar-me sempre, amar-me sempre. Dá-me Uma assinatura.
né? Quando ele termina com o Daniel, como se fosse uma assinatura. Eu não tinha ouvido, não é? Conhecia só um trecho da letra, acho bastante impressionante. A sensação que eu tenho é que, se não foi realmente uma coisa de psicofonia, não é? Uma mensagem que ele mandou de áudio mesmo para a família, ele, nesse momento dessa inspiração, ele já tinha se transportado um pouquinho lá para o céu mesmo, para a morte, né? Porque isso parece uma carta, gente, uma carta psicofonizada, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Porque que coisa incrível, ele ainda fala da morte futura das pessoas que vão encontrá-lo no céu daqui 70, 80 anos, e ele fala, acho que se não me engano, como se ele já tivesse um conhecimento do processo, né, de vida, a morte, a passagem, o nosso tempo aqui na Terra, o tempo dele lá no céu, muito impressionante. Alguma coisa aí espiritual tem, e tem mesmo, viu? Eu não descarto essa possibilidade. Para você, Lordelo, que já tinha ficado impressionado com o verso, eu estou aqui no céu, né? Sônia, a primeira coisa que me impressionou foi quando a gente mostrou aquela cena naquele grupo de amigos, onde ele fala, deixa claro que ele ia morrer. Depois, nós tivemos a Carol falando, e ele daqui a pouco contou nós vamos para a ver Carol essa cena, viu? E disse, falou até como iria morrer. E agora, essa música de 7 minutos, onde ele fala tudo no passado. É como se ele estivesse mandando um recado para a família. Agora, querer explicação de algo extrasensorial, de algo sobrenatural, não existe. A Márcia pode explicar. Uma coisa é verdade, Sônia, muita gente não acredita. Só que a gente vê pelos tweets que a gente recebe, é coisa impressionante. Vou dar um exemplo. A Flávia Ferraz, ela fala o seguinte, ela fala, Márcia, minha mãe, ela arrumou a roupa e disse para mim, filha, eu vou morrer. E morreu naquele dia. Então, aqui está uma filha falando sobre a mãe. Né? Então, foi feita uma perícia para saber se esse áudio que estava num tablet que era do MC da Leste e que o MC da Leste presenteou um parente e esse parente guardou. E agora que veio achar. Exatamente. Quer dizer, a perícia diz que isso já existia a partir de 2012, na verdade desde 2012, mas como uma mensagem dessa assim, né? Porque a outra sensação que eu tenho, que a Márcia também pode dizer, é que parece bem essa passagem, não é? Esse outro lado que ele já estivesse vivendo, porque ele também tem saudade. Ele diz que é difícil de entender, ele entendeu um pouquinho de viver, mas o de morrer ele não está entendendo muito bem. E aí que ele começa a falar da saudade que ele sente também da família, e ele entende que a família também está sentindo dele. Então, de verdade, parece uma carta espiritual, não é? Parece uma mensagem espiritual, realmente. Uma mensagem de quem tem certeza que vai morrer. Ou que já esteja morto. Ou que já esteja morto. No caso, como a gravação tem uma data, a gente vai atrás da ciência também. A ciência diz que é 2012, que ele estava exatamente, vivo. Que estava ali. Então, ele cantou essa música, para ele parece, ele se despedindo dele, ele com medo, inclusive, da morte. Mas já dizendo, bom, já que eu vou mesmo, vou deixar um recado para a minha família inteira. E deixou para a família, um por um, nomes, etc. Como se dizendo, eu não queria ir. Características de cada um, conselhos para cada um. Conselhos. Então, a certeza absoluta que ele ia. Então, ele tem uma premonição fortíssima. Aliás, esse rapaz, pela história que eu tenho seguido dele, ele é de uma premonição, ele é de uma mediunidade fantástica. Eu não me admiro não se amanhã ele realmente não psicografar uma carta. Entendi. Você entendeu? Ele tem uma facilidade de se comunicar, ele tem uma facilidade de estar presente nos lugares. Mais uma vez eu digo, ele está aqui presente. Certo. Olha que bonito. Não é isso, né? Márcia, olha o final, uma outra frase que me chamou a atenção, que eu estava vendo agora, ouvindo. Ele fala assim, respeitem a minha vontade. Unam-se pai, irmão. Quer dizer, um twitteiro meu falou o seguinte, não, ele queria ir embora. Ele já sabia que ir embora. Mas queria deixar a família em harmonia. Família em harmonia. Né? Cada um com o seu problema resolvido, a sua maneira de ser, essa coisa toda. Quer dizer, um queria estar na luz também, né? Exatamente. Já está, né? Já está na luz. Não é possível. É muito. Ele tem 20 anos, gente. Exatamente. Para falar como um espírita do jeito... Essa carta, digamos assim, é totalmente espiritual, quer dizer, espiritualizada,
Parece que o menino é espírita mesmo, sabe? Ele fala de alma, ele fala de vida após a morte. De uma ele fala vivência de outra dimensão, né? Exato. Ele, como se ele já estivesse vivendo mesmo em outra dimensão, com certeza absoluta. Isso foi uma premonição dele. Fortíssima, hein? Fortíssima. Muito clara, na verdade. Muito né? clara, muito Com todos os forte. detalhes, assim, inclusive dos sentimentos que envolvem essa mudança de plano espiritual, vamos dizer assim, uma mudança para o plano espiritual, Sônia. vamos dizer assim. Só acrescentar que essa música, ela foi encontrada, não é, por um dos parentes do MC da Leste, mas ela só veio a público através do Domingo Show do Geraldo Luiz na Rede Record de televisão. Lá eu cheguei, inclusive, a ver um trecho, mas não deu tempo de eu ver a música toda, que eu só estou vendo hoje aqui, junto com a Márcia Lordello, que já tinham visto, por isso que eu estou tão impressionada em relação a esse tipo de coisa. E o perito, não é? O professor Molina, foi quem examinou lá para o programa do Geraldo Luiz a gravação, e do lado da ciência, que a Márcia está dizendo que precisa existir mesmo, que existe mesmo, essa gravação é de 2012, ele deixou gravado no tablet dele, que ele tinha ganho de presente de aniversário da mulher dele, inclusive, não é? Depois ele conseguiu, conforme ele fez sucesso, ele conseguiu comprar um melhor, maior, mais potente, essa coisa toda, e pediu para que aquele outro que ela tinha dado de presente, ela desse para uma outra pessoa que ainda não tivesse, que é uma generosidade também. Maravilhoso. Né? Ele não acumulava, ele distribuía, na verdade. Então, essas informações vieram à tona, sim, no último domingo, com o Geraldo Luiz. E aí as pessoas, né, que acreditam muito e respeitam muito a opinião da Márcia Fernandes, a nossa sensitiva aqui do programa, começaram a disparar a mensagem até não poder mais, Márcia, querendo que você viesse ao programa, analisasse a letra, essa mensagem, porque para todo mundo, né, realmente a parte espiritual fala mais alto. Muito, né? muito, muito. É uma carta espiritual total. É como se ele estivesse vivendo um momento... Ele sentiu demais a morte nessa música, né? Sim. Como se ele já tivesse morrido mesmo. E seria aquelas viagens astrais que você fala? Com certeza. Que ele se desprendeu do corpo, foi para um outro plano, viveu. Por isso que ele fala, viveu um pouquinho da morte. Ele Um não pouquinho entende. da morte. Ele não estava entendendo muito bem Certo. isso. Mas ele já estava sentindo isso. Com certeza, é uma projeção astral. Que ele já, é como se ele tivesse morrido mesmo. Ele falava para ele, a gente entende nisso. Meu Deus, mas será que eu já vou morrer? Sou eu mesmo? Eu vou embora? Então, olha, minha família, fiquem bem. Sabe? A sensação que dá é que ele tinha projeções astrais da morte. Não, e olha, assim, o baque foi tão forte que todos eles se emocionam, porque você imagina, depois que você perde um ente querido, você ainda recebeu um recado, desse ente, através da própria voz dele, porque ele deixou um recado para cada um. Nossa, isso pro coração é demais mesmo. Ele foi falando o nome de cada parente, cada um, e a característica dando recado. de Olha, cada um. falou pro irmão, Faça você tem que abrir isso. mais o coração, você é muito fechado. Exatamente. Quer dizer, ele foi dando um recado e a Márcia lembrou muito bem. É um rapaz de 21 anos, não é natural. Mas é um espírito antigo. Uma pessoa Com que faça- certeza, é uma alma Né? antiquíssima. Aham, com certeza. Agora, alguns detalhes interessantes desse rapaz. Na Páscoa anterior, ele pegou do dinheiro dele 10 mil reais, Maravilhoso. comprou em ovos de Páscoa e saiu distribuindo em 4 comunidades lá da Zona Leste. E aqui agora eu vou até pedir para a produção, Sônia, porque o twitteiro, eles ficam ligados nas coisas. Em tudo, né? E às vezes enxergam mais do que quem está assistindo Do que a várias gente vezes. mesmo, é verdade. O Limiero, ele fala o seguinte, falou, Lordello, se vocês prestarem bem atenção na gravação, ele falou o seguinte, eu consegui ouvir vozes além dele, que Sério? podem ser vozes do além. Será? Eu Precisaria não fazer uma percebi análise, isso, precisaria fazer uma outra análise. uma outra Aí análise. o Molina ia precisar ouvir de novo, ou então a Márcia, né? Que tem esse poder de ouvir vozes, talvez seja interessante você ouvir mesmo. Assim, de colocar no ar, acho que não dá para ouvir, né? Não, acho que não. O não Twitter dá. ouviu, ele conseguiu aqui, o Limiero Ele conseguiu alega, ouvir através de assistir o nosso de programa, assistir, é isso? falou, um barulho, Ué, ele vê fala... de novo, de repente, a gente está com uma sensitiva aqui do lado. Vamos ver, Lordello? Então, vamos lá. Coloca pelo menos um trecho aí. Vocês prestem muita atenção. Tente entender, nem Jesus
pude, umas coisas de agradeço a fundo. Deus toda a minha sorte. Entendi um pouco da vida, mas tá difícil de entender. Tem cachorro latindo, Tem. são vozes de ambiente. Saudades vem, lembranças vai e fica dentro do meu peito. Tento tirar essa dor, mas não tem jeito. Por que tem que ser assim? Não dá pra entender. Tudo tem que ter um fim. Todo mundo vai morrer. Tem vozes mesmo, várias. Um dia vou ter que Várias vozes. Mas para mim são ambiente. É para mim também. Não é fantasma. Não é, né? que cuide de vocês por mim. E quando eu partir, vou estar olhando por vocês, família, amigos, fãs. Não vou deixar ninguém sentir a falta. É inevitável, o meu coração se vai, mas eu fico assim, sem saber pra onde ir, vagando na escuridão. Não, eu vou em direção à luz, eu vou encontrar Jesus, pode ficar tranquilo. A minha parte eu vou fazer. Não me envergonhe mais. Vocês podem mais. Vocês farão mais por mim. Respeitem a minha vontade, que eu peço de coração. Unam-se, irmãos. Pai, você Aí começam os foi recados para demais um por um da família, de me arrepiar. ensinou a viver. E hoje sou o que eu fiz pra ter, merecer. Você não entendeu, é difícil de entender você. Aprendi contigo todas as palavras de amigo. Levei eternamente. Ai, não estou sozinho. Vocês sabem o que eu gosto de ser, tudo que eu gosto de ter. Eu amo vocês. Érica, cuida voz bem da estranha, minha né? família. Um dia eu bastante sinto igual. que Um sua swing. vida vai me Ouvidos diferentes do que tinha dominar. Carolina, eu sei que não gosta de ser chamada assim, Ele ainda brinca com mas eu ela. gosto de contrariar. Você me conhece e sabe que eu sou assim. Te amo, te quero pra sempre. Graças a Deus somos eternamente irmãos, irmãos. Mais que uma aliança de coração. Rodrigo, toma mais juízo. Você sempre andou comigo. Eu sei o que você pensa. Seus pensamentos são muito escondidos. Faz uma análise do irmão, né? Completamente, né? Completamente. Você tem que se abrir mais, muito mais, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam compreender você, e tudo vai se resolver. Hoje vocês estão com saudade de Que mim, louco isso, mas né? eu Isso é estou muito, né? aqui, olhando por
vocês. Hoje lembro dos meus sobrinhos, David, Gustavo e Leozinho. Você sempre foi demais, isso faz minhas partes. A Nathalie, eu não tive muita oportunidade de passar com você, mas quero que você entenda. Um dia nós vamos nos ver, mas vai demorar. Acho que eu tenho certeza que eu não me engano. Vai demorar em média uns 70 a 80 anos. Mas lembrei, antes tarde do que nunca, e nós vamos se encontrar. E nós vamos nos separar nunca, família. Eu amo vocês. Estou aqui no céu. Lembrarei sempre, levar-me sempre, amar-me sempre. Tá aí, vocês viram na íntegra, né? Justamente porque um tuiteiro passou uma mensagem para o Jorge Lordello dizendo que da primeira vez que nós colocamos a canção no ar, ele ouviu vozes estranhas e podia ser um fenômeno espiritual, como a Márcia Fernandes vai falar pra gente. Pra mim pareceu, tinha até cachorro latindo, né? Gente falando, ele acha que ele gravou isso na casa dele, às vezes mesmo de portas fechadas, não sei o quê, o som ambiente vaza mesmo. Me pareceu coisa terrena, de fato. O Lordello ficou meio em dúvida em relação a isso. Tem uma hora que o som ambiente é completamente diferente. Uma hora que muda o som ambiente, pode ser um monte de coisa, pode ser uma máquina que foi ligada, mas uma hora muda. Uma hora você acha que muda mesmo. Márcia Fernandes. Na parte espiritual, não. A gente não nota som nenhum espiritual. Tá. É bem local e etc. Som ambiente. Ele estava sozinho ali, ele não tinha nenhum espírito o acompanhando. Tá. Era uma gravação caseira, né? Uma coisa doméstica mesmo. Que ele fez e aí vaza o som ambiente. Sônia, aqui no Twitter tem gente comentando o seguinte, que o MC da Leste teve essa premonição, que ia acontecer algo grave. Ele até previu, daqui a pouco as pessoas vão ouvir aqui, que ele ia morrer no palco. Vocês vão ver essa cena, viu? Muita gente não viu ainda. E a pergunta que estão fazendo é o seguinte, se acontecer isso com alguém, o MC da Leste poderia ter feito alguma coisa? Alguém que pressentiu isso pode fazer alguma coisa? Pode mudar o curso do seu destino, é isso? Ele aceitou, dá a impressão com essa música, em que ele aceita o destino, em que ele esperava, de uma maneira assim, tranquila, o dia da morte. Agora, a pergunta no Twitter é, se acontecer isso comigo, o que eu posso fazer? Infelizmente nada, aguardar, esperar, né? É mesmo. Infelizmente a gente não muda o destino. Tá. No caso dele, certeza absoluta que ele, nessa carta cantada, digamos assim, ele tinha certeza absoluta que ele ia. Ele dizia, já estou no céu. Sim, ele já estava lá. Quer dizer, já estou, já fui. Então, sabe-se lá a angústia desse menino também, né? Exatamente. Angústia. Ele é muito jovem para ter tanta premonição de morte. Nossa. Ele vivia muito essa preocupação. E a preocupação com a família. Ele faz até uma análise psicológica do irmão, do Rodrigo, né? Ver se toma juízo, se é muito fechado, não é assim, se os pensamentos são escondidos, você tem que se abrir mais. Ele deixou um testamento afetivo, na verdade. Perfeito. Né? Foi isso que ele fez em carta. Realmente impressiona e você vê muito da alma desse garoto que morre aí, entrando no auge da carreira dele, 21 anos, mas com a certeza que isso ia acontecer, porque além desse momento que o Lordello está falando, que ele lá, naquelas cenas que a gente mostrou no começo do programa e que a gente já tinha mostrado na época da morte, em que ele fala para as pessoas, né, da saudade da mãe, do reencontro, da certeza que ele vai morrer, teve, na semana em que ele morreu, logo depois do sepultamento, que a família teve aqui no nosso programa, a irmã
que é a Carol, né? Carol. A Carol, ela contou pra gente essa história. Vocês vão ver, a gente conseguiu tirar dos nossos arquivos, em que ela fala que ele, ainda mais menino, contou pra ela, eu vou morrer no palco, eu vou morrer de tiro. Quer dizer, puxa, se isso não for um espírito evoluído, alguém com essa tremenda mediunidade que a Márcia falou que ele tem, não tem outra maneira de explicar, gente. Sônia, agora tem uma outra. Ah. Vou pôr a Márcia numa saia justa. Vamos lá, Porque uma Twitter, a minha, K Autêntica, ela fala o seguinte: Lordelo, um dos barulhos, parece que a própria família já admitiu isso, um dos barulhos de fundo desse vídeo que nós mostramos, alegam que era o mesmo barulho do velório do MC da Leste. Que engraçado. Como é que você pode comparar esse tipo de barulho? É engraçado isso, porque estranho. ali ele não estava acompanhado com espírito algum. Tá. Velório normalmente está sim de espírito. Então pode ser que, sabe, as pessoas tenham... Deveriam estar ali por perto dele. Exatamente. Mas deveriam você não estar sentiu eu não isso? senti nem vi. Tá. É porque dá para ver. Então eu prestei muita atenção e não vi espírito nenhum. Ele estava sozinho. Então, me estranha essa tua colocação. Tá. Então, tá aí, gente. Vocês viram a carta, a melodia, não é? E olha, acabou de chegar aqui pra gente, através do delegado, o Dr. Rui Pegolo, uma nova informação sobre o assassinato do MC da Leste, que daqui a pouco a gente vai ler para você. É uma coisa curtinha, mas eu acho de muita importância. Para quem não estava sabendo absolutamente mais nada, depois de 1 mês, 2 meses que o MC da Leste foi assassinado, aí se fez a tal lei do silêncio, que o Jorge Lordelo, nosso especialista de segurança, também definiu a situação. Ninguém falava nada, não é? Da parte das 5.000 pessoas que estavam lá, do pessoal que mora naquela região, da equipe do show, ninguém viu nada, ninguém fala nada, impossível. Então é a lei do silêncio mesmo, é o medo imperando mesmo. E a partir de 2 meses por aí, nem a polícia falou mais nada desse caso. Muitas suposições foram levantadas no começo, ouviram muitos depoimentos, depois parou, e isso até hoje estava incomodando profundamente o público. Então o doutor Rui Pegolo deu uma declaração para a gente, para a nossa produção, que entrou em contato com ele agora. Ele estava dirigindo, né? Ele não podia falar ao celular, mas ele fez uma afirmação que eu acho que é importante que daqui a pouco todos vocês saibam também aqui no nosso programa. Pelo menos é a polícia falando alguma coisa nova, né? Dando alguma satisfação aí à sociedade e ao público, e daqui a pouquinho a gente lê aqui para vocês, tá bom? Agora, deixa eu chamar então esse vídeo que marcou tanto para o Jorge Lordelo, porque ele é de impressionar mesmo. E foi a primeira vez que se falou na tal mediunidade do MC da Leste, nas premonições que envolveram o assassinato desse menino, porque o impressionante, daqui a pouco você vai ver a irmã contar, não é só saber eu vou morrer, pelo jeito sabia que ia morrer logo, mas ele deixa claro a maneira que ele ia morrer, ele fala que ele ia morrer assassinado, ele explica, né? É uma coisa muito impressionante, realmente, viu? Então vamos ver esse vídeo agora. Feche os olhos, controle sua respiração. Lê, 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 lê. Pense na pessoa que você mais ama. Imagine ela do seu lado, te abraçando, te dando carinho, te beijando, te dando um abraço. Pense no melhor dia da sua vida. Eu pensei, o dia que minha mãe me abraçou forte naquela cama, tá ligado? Naquele cubículo, tá ligado? De madeira mesmo. Eu pensei em tudo isso e me emocionei. Pense no melhor dia da sua vida. Acredite em mim, ainda não é esse aí. O melhor está por vir. Depois dessa frase, eu imaginei eu falecendo, sendo enterrado por todos os meus entes queridos. Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado por todos os meus entes queridos. E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá, que sobe uma alma meio transparente, pá, indo pro céu. E eu reencontrando minha mãe. O melhor estava por vir mesmo, tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe e pude dar aquele abraço de novo. Outra viagem astral. Com certeza. O melhor está por vir, acreditar em isso aí. É, moleque, é assim.
Relaxe sua mente, não pense em nada, em nada, em nada. Por quê? Porque eu tava pensando que eu tava sendo louco. Eu falei, eu não uso droga, eu não bebo muito, eu não fumo cigarro. Deus, o que tá acontecendo comigo, cara? Minha mente não pode ficar assim surta de um jeito do nada pra agora, tá ligado? Aí Deus falou pra mim, calma, amigo, fica tranquilo, nada é em vão. Nossa, meu Deus do céu. Você vê, projeção. ele mesmo estranhava esse tipo de experiência que ele estava tendo, Com né? certeza. Transcendência. Que ele fala, eu não uso droga, eu não bebo, não fumo nem eu tô cigarro. vendo? O que eu estou vendo? Deus, o que está acontecendo comigo? Porque ele estava compondo, quando ele escreve o verso Melhor Está Por Vir, ele se vê morto, sendo enterrado, indo para o céu e encontrando a mãe, podendo dar aquele abraço de matar a saudade, né? E aí ele fala no final que realmente as coisas não são em vão. E o impressionante, Sônia, o público são Esse jovens. eu acho mais impressionante ainda. O público são jovens. E ninguém zombou, ninguém Nada. deu risada, todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou quieto. As pessoas perceberam que era uma coisa séria. Ele estava declarando a morte, né? Tava mesmo. Que coisa, né, Lordela? O pessoal é bem observado mesmo. Você vê que ninguém ri, ninguém fez silêncio Ninguém mesmo. E é uma debocha. molecada que está ali para ouvir o Da Leste cantar. Ele começa a cantar e dali a pouco ele começa a explicar como é que essa música surgiu. E é uma coisa que deixou todo mundo arrepiado. Quando ele fala que ele se vê morto, sendo enterrado, e depois ele já vai para o céu e encontra a mãe, essa é mais uma viagem astral que ele teria feito. Com é certeza, isso mesmo. mais uma viagem astral, mais uma situação onde ele se viu morto encontrando a mãe. Olha que coisa, Ele se viu que mediunidade viajando esse mesmo, menino. mudando. Muita mediunidade. Sônia, E ele se assusta, porque ele fala, Deus, o que está acontecendo comigo? Não fumo, não bebo, não uso droga. Tô ficando E doido. ele está tendo, né, essa sensação toda de realmente partir de um plano para o outro. E, Fala, Sônia, na Nel. música, ele não fala na mãe. Na música ele não Qual fala. você está falando? Na música gravada. Nessa no música que áudio. ele começou... Não, nessa última descoberta Isso, agora. ele não fala, ele se despede de todo mundo. Não fala na mãe, porque a mãe já Você já estava está encontrando com E ela. para quem não sabe, o MC da Leste perdeu a mãe com 5 anos de idade. Verdade. A mãe dele teve um aneurisma cerebral, então ele não tem aquela referência de ter convivido realmente muito com ela. Mas, no áudio ele não fala nada, mas aí ele nossa, fala essa é que uma ele chegando pancada. ao céu, o que ele Ele queria vai encontrar fazer, com a o que ele mãe. faria era o abraço da mãe. Na mãe, matando essa saudade, Estava indo essa fazer ausência, isso. né? Que como bem o Lordelo falou, quando a mãe morreu, ele tinha 5 anos de idade. Olha, eu vou dar um recadinho, num minutinho, a gente mostra para você o que a irmã contou de viva voz aqui no nosso programa, na semana que ele morreu, ou na semana seguinte ao sepultamento dele, quando toda a família esteve aqui no nosso programa. Ele não era famoso ainda e ele já falava como ele ia morrer, que ele ia morrer no palco. Eu acho que ele estava só começando, estava fazendo umas gravações, uma coisa assim. E ele já falava em morrer no palco e de tiro. Então, Márcia, aí a gente está diante de uma coisa, mediunidade, de uma premonição fora de série. Ele já estava mais espiritualizado do que Nossa. matéria mesmo, né? Nossa, Ele uma ficava alma pouco. velhíssima. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui, não é? E nós vamos dar também a notícia que o delegado passou para a gente em relação ao caso do assassinato do MC da. Bom, olha, nós vamos ouvir a parte do show de novo, daquela apresentação dele, que está todo mundo impressionado, muita gente não tinha visto ainda. E na sequência eu já coloco a irmã contando aqui pra gente o que ele disse para ela, da maneira como ele iria morrer. Vamos ver agora. Feche os olhos, controle sua respiração. Lê, 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 lê. Pense na pessoa que você mais ama. Imagine ela do seu lado, te abraçando, te dando carinho, te beijando, te dando um abraço. Pense no melhor dia nessa vida. Eu pensei, o dia que minha mãe me abraçou forte naquela cama, tá ligado? Naquele cubículo, tá ligado? De madeira mesmo. Eu pensei em tudo isso e me emocionei. Pense no melhor dia nessa vida. Acredite em mim, ainda não é esse aí.
o melhor está por vir. Depois dessa frase, eu imaginei eu falecendo, sendo enterrado por todos os meus entes queridos. Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado por todos os meus entes queridos. E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá, que sobe uma alma meio transparente, pá, indo pro céu, que eu reencontrando minha mãe. O melhor estava por vir mesmo, tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe e pude dar aquele abraço de novo. O melhor está por vir, acredita em isso aí, é moleque é assim. Relaxe somente, não pense em nada, em nada, em nada. Por quê? Porque eu tava pensando que eu tava sendo louco. Eu falei, eu não uso droga, eu não bebo muito, eu não fumo cigarro. Deus, o que tá acontecendo comigo, cara? Minha mente não pode ficar assim surta de um jeito do nada pra agora, tá ligado? Aí Deus falou pra mim, calma, amigo, fica tranquilo, nada é em vão. Deus falou para mim, né? Fica tranquilo, nada é em vão. Quer dizer, ele recorre a Deus no momento que ele se sente perdido nessa situação, está compondo uma música e de repente vê tudo aquilo acontecendo, ele morrendo, ele sendo enterrado pelos familiares, ele indo para o céu, ele abraçando a mãe, se encontrando com a mãe, né? E ele questiona tudo realmente, o que está acontecendo, Deus, o que está acontecendo comigo? Ele fala, não fumo, não bebo, não uso droga, tudo aquilo que a gente explicou para vocês agora há pouco. Impressiona mesmo, né? Impressionante, de novo. E ele conta, né, nesse vídeo, como se fosse, fizesse parte da vida dele isso. Não é que está acontecendo aquela hora, está acontecendo há algum tempo. Exatamente, é por isso que ele quer saber. Por isso que ele está tão assustado, ele quer saber, meu Deus, será que, o que está acontecendo comigo? Quer dizer, há algum tempo ele está sentindo que está morrendo, que os parentes vêm para enterrar e que ele vai encontrar a mãe dele. Quer dizer, a gente percebe que isso o assusta, né? Exatamente, é o que ele fala. O melhor, quando ele diz o melhor está por vir, ele se vê nessa situação de morte. E depois, dentro da gíria dele, Deus dizendo para ele, calma, meu, né? Fica tranquilo. E aí, nada acontece em vão, na verdade. Sônia, tem outro comentário aqui no Twitter, onde uma twitteira fala assim, Lordelo, eu estava ouvindo o áudio, né? Não essa cena, o áudio, onde ela fala o seguinte, dá a impressão que ele estava falando e muito cansado. Acho que é tanta emoção, vamos dizer assim. É verdade. E ele fala, ele para, ele... É muito forte. Ele vai, isso, ele né? começa, que não é uma coisa normal de um cantor profissional, como ele que canta horas e horas e a tonalidade da voz sempre é a mesma. E essas coisas sempre aconteciam justamente na hora da música, né? Das mensagens dele musicais para as pessoas, é que tudo isso acontecia. Vamos ver o depoimento da irmã, o depoimento da Carol. Quadro, tá ligado? Moleque, mal tabela, mal função. Uma coisa engraçada que ele comentava direto comigo e com a mulher dele, que ele sabia, ele sentia que ia morrer em cima do palco. E ele estava cantando e Ele se imaginava provavelmente ele se entregou ao destino, viu? Ele A falou sina que dele se era via, essa, não tinha jeito, porque falou agora que eu ele quero se via, justiça. Quero ele se via em justiça, cima de um palco porque ninguém tomando tem um direito tiro. de tirar a vida de ninguém, não. Ele falava que Falava, não eu podia falei, levar para, um tiro. Daniel, não fala isso não. Que se via cantando e tomando um tiro. Ele se via cantando em cima do tomando um palco tiro. e tomando um tiro. Mas isso era o que? Ele já tinha recebido alguma ameaça? Tinha algum perigo rondando? Isso desde o Daniel, começo ele falava? Sim, olha, Sônia, Daniel era uma pessoa de luz. Se esse homem soubesse o que ele fez, esse assassino, Ele é um anjo, sim. esse assassino soubesse o tanto que ele ajudou, se a nossa família conheceu alguma coisa de bom na vida, foi graças a ele exclusivamente, que abriu portas, oportunidade para o meu marido, para o meu irmão, sabe? Me deu a minha primeira geladeira, Sônia. Ele foi cuidando de todo mundo. É, meu anelzinho, Dia das Mães, Dia das Mães do ano passado, porque minha mãe faleceu e ele me chamava de irmã. Ele falava que eu era irmã e eu fazia o possível para cuidar. Mas...
Aí, vocês viram o depoimento dela, poucos dias depois do MC da Leste ter morrido. A sensitiva Márcia Fernandes vai comentar essa declaração da irmã da Carolina e também uma especialista em segurança, Jorge Lordelo. Deixa eu voltar aqui, não é? A Márcia Fernandes vai comentar aqui com a gente. Vamos colocar só o comecinho, quando a Carolina conta mesmo o que o da Leste disse para ela, a maneira como ele ia morrer. Isso poucos dias aqui no nosso programa, depois da morte do da Leste. Vamos lá. Quadro, tá ligado? Os moleques, mó tabela, mó função. Uma coisa engraçada que ele comentava direto comigo e com a mulher dele, que ele sabia, ele sentia que ia morrer em cima do palco. E ele estava cantando e Ele se imaginava provavelmente ele se entregou ao falou, destino, viu? Ele A falou sina que dele se era via, essa, não tinha jeito, porque falou agora que eu ele quero se via, justiça. Quero ele se via em justiça, cima de um palco porque ninguém tomando tem um direito de tiro. tirar a vida de ninguém, não. Ele falava que Falava, que eu podia falei, levar para, um tiro. Daniel, não fala isso não. Que se via cantando e tomando um tiro. Ele se via cantando em cima do tomando um palco tiro. e tomando um tiro. Mas isso era o que? Ele já tinha recebido alguma ameaça? Tinha algum perigo rondando? Isso desde o Daniel, começo ele falava? Sim, olha, Sônia, Daniel era uma pessoa de luz. Se esse homem soubesse o que ele fez, esse assassino, Ele é um anjo, sim. esse assassino soubesse o que ele, tanto que ele ajudou, se a nossa família conheceu alguma coisa de bom na vida, foi graças a ele exclusivamente, que abriu portas, oportunidade para o meu marido, para o meu irmão, sabe, me deu a minha primeira geladeira, Sônia. Ele foi cuidando de todo mundo. É, meu anelzinho, Dia das Mães, Dia das Mães do ano passado, porque minha mãe faleceu e ele me chamava de irmã. Ele falava que eu era irmã e eu fazia o possível para cuidar. Mas... Coisa. 6. Tá aí, viu, gente? Bonita essa história de chamar a irmã de irmã, né? Porque ela o criou desde os 5 anos de idade, quando a mãe dele morreu. E essa descrição da cena da morte, que realmente ele disse que ia acontecer assim, e foi dessa maneira que aconteceu. Márcia Fernandes. Ele teve insights, né? Ele teve alguns insights. O que são os insights? Explica para o público. Ele viu ou sentiu como ele realmente ia morrer. Aqueles flashes assim, né? Aquelas coisas que vêm para você de repente, rapidinho. Você guarda no coração, porque ali é no coração. Tem uma verdade. Tem uma verdade. Então ele teve a premonição da morte, coisa... muita gente tem, mas para isso você precisa ter uma mediunidade muito, muito exacerbada. E ordem de Deus. É mesmo? Como assim, Márcia? Como é que pode você saber da forma que você vai morrer, quase o dia, né? Ele sentia tudo muito próximo. Tudo. Então, são pessoas preparadas por Deus para estarem por pouco tempo entre nós, até a maioria por pouco tempo. São almas que já viveram muito e têm essa sensibilidade da vida após a morte, ou seja, que vai continuar vivo e que vai estar bem. Porque para aguentar, eu, por exemplo, eu não sei se eu quero saber da minha morte. Exatamente, ninguém quer, acho né? que ninguém Normalmente quer. Ninguém e esse menino soube o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Ele viveu essa angústia mesmo. Viveu essa angústia e sabia, inclusive, que era com um tiro. Você imagina, ele nem sucesso ele tinha, tanto para estar em cima de um palco. Não. E de repente ele dizia, vou morrer em cima de um palco e com um tiro. Poxa, gente, lógico que esse menino tem uma mediunidade tremenda, porque está vivo, né? E teve esse insight da morte dele. Sônia, tem um questionamento aqui de vários fãs do MC da Leste, tanto no Facebook como no Twitter. Tá. Vou pegar aqui a principal, que é a da Lestinha, do Pet. Ela faz uma pergunta que vai servir para muita gente. Legal. A pergunta é a seguinte, Sônia. Os fãs do da Leste pegam fotos e ficam conversando com ele. Olha só. Então a pergunta dela é o seguinte, até ela criou aqui, ela criou, não sei se dá para a gente mostrar, Sônia, olha. Vamos ver. É uma coisa que está rodando a internet, ó. E se dá para focalizar mais de pertinho. Essa é a pergunta dela, olha. O da Leste pode nos escutar? Olha, ou seja, alguém que perdeu um ente querido e conversa muito com o seu ente querido, essa pessoa que faleceu pode nos escutar? Entendi. Márcia, essa pergunta sempre é bonita. pode nos escutar.
O problema é o seguinte, tudo leva a crer que o da Leste esteja num lugar melhor do que a Terra, num plano superior. Então dá para conversar com ele pode vir para conversar. E se ele estivesse num plano inferior? Então a gente evita essa história de conversar muito com gente morta. Foi, já foi. Segue o caminho. Sabe? Deixa seguir o caminho. Seja ele já um caminho melhor ou um caminho pior, não se deve chamar morto. Eu acho que não é bom nunca. E quem não aceita? Tem gente que não aceita uma morte. A pessoa se fecha, chora, pede para a pessoa voltar. A pessoa sente isso que está do outro lado. Olha que tristeza isso. A pessoa que está morta do outro lado, ela não consegue ir embora. Ela não consegue prosseguir o caminho dela por conta de estar grudado num pensamento ou em alguém que chama. Então, muitas vezes, existem mortos desesperados que chegam até nós. Pelo amor de Deus, peça para minha mãe parar de me chamar que eu preciso ir embora. Então, é como se a pessoa tem que sair dessa vida, tem que sair da terra, tem que ir para um outro canto, tem que ser liberta, seja ela famosa ou não. Temos que libertar os nossos mortos, sempre. Tá certo, então, viu? Tem uma pergunta aqui sobre usar roupas de pessoas que já se foram, não é? Como uma recordação, uma maneira de estar mais próximo. Você responde já pra gente, tá? O Gustavo Martim, tuiteiro, tá dizendo que é médium e que realmente a Márcia tem razão. Essa história de você poder prever a própria morte, sentir como vai ser, de fato acontece, mas para aqueles espíritos mais evoluídos mesmo, né? Antes da Márcia responder para a gente as perguntas que estão chegando, deixa os contatos. As pessoas também estão pedindo os contatos do Lordelo, da Márcia Fernandes. Lordelo. Sônia, eu queria passar o meu Twitter, que é o @Jorge Lordelo, o Facebook, que é o Jorge Lordelo Oficial, e o Instagram, que é o @Jorge Lordelo Oficial. Faça sua pergunta aqui, a gente vai ter bastante tempo no programa para fazer para a Márcia. Com toda certeza. Márcia, seus contatos. Meu site, que é o www.marciafernandes.com.br. Tá. E o telefone, que é o 11 3711 0180. Tá certo? Vocês estão com os contatos dos dois agora. Essa história de usar roupas de pessoas que já se foram. Eu acho que roupa de pessoas que já se foram, existem formas, pensamentos, existe gente ruim, mal-humorada, magoada, e ela imprime na roupa essa mágoa, essa pouca vontade de viver, sabe? Nada que uma água com sabão não tire. Tá. Porém, se você é amiga da pessoa e conhece a pessoa, você vai usar a roupa pensando naquela pessoa e pensando talvez no lado negativo dela. Então não é bom pessoa conhecida usar a roupa. Faz um pacote. Parente, que vai lembrar de como a pessoa era. Tá bom, se a pessoa fosse muito bacana, o que normalmente não, porque as pessoas têm defeito, tudo bem, mas em princípio, dê para alguém de longe, dê para alguém que não vá sentir a energia da pessoa morta naquela roupa, entendeu? Entendi. Essa é o melhor conselho. Quer deixar a pergunta? Não, senhora, tem uma pergunta aqui. Tem um rapaz, que é fã da Leste My Life, ele fala o seguinte: a minha mãe fala que eu converso com o da Leste toda noite quando eu estou dormindo. Só que ele não se lembra nada. Então ele pergunta para a Márcia: realmente posso eu estar falando com ele? Daqui a pouquinho a Márcia responde, não é? A mãe vê o filho conversando toda noite com a MC da Leste, só que o menino mesmo não se lembra disso. Deixa eu voltar aqui, a Márcia vai responder. Repete a pergunta, então, por favor, Lordelo. O da Leste My Life, ele falou o seguinte: minha mãe disse que quando ele dorme, ela ouve ele conversando com o da Leste. Tá. Então ele quer saber o seguinte: eu realmente posso estar falando com ele? Porque ele não se lembra, é a mãe que ouve, né? Tá. 50% dos nossos sonhos para 60%, para mais, nós não lembramos. Certo. Aliás, nós lembramos dos sonhos quando a gente está quase para acordar. 1 hora antes, 2 horas antes da gente acordar, a gente vai lembrar desse sonho. Então ele pode sim estar tendo
De novo, projeção astral, pode estar saindo do corpo e indo conversar com o da leste em algum lugar, ou qualquer outro espírito, e não lembra. Isso pode acontecer. E a mãe que vê, né? A mãe que vê. Mas isso é um quê? É um sinal de que o menino é médium também? Tem algum tipo de... É um sinal de que ele está fazendo uma projeção astral e tem uma mediunidade, porque ele está indo num mundo, ele não está conversando com ninguém vivo. Tá. Está conversando com alguém que já desencarnou. Portanto, com certeza ele tem uma mediunidade de transporte, que a gente chama. Transporte, indo ao encontro dessas pessoas que já estão no plano espiritual, como é o caso do MC da